Está começando o nosso programa Vitrine Reality Business e o assunto de hoje é um tanto desafiador. Conflitos. Quem nunca passou por conflitos? Na verdade, as pessoas não gostam de falar sobre este assunto porque ele é um pouco estressante, polêmico e porque, na verdade, há um conceito de que sempre alguém tem que perder, abrir mão dos seus conceitos, dos seus projetos. O conflito, na verdade, ele é um ingrediente fundamental para o nosso crescimento, não só pessoal, mas também do mundo corporativo. Quando nós conhecemos o conflito, nós começamos a achar esse assunto muito fascinante. Calma, alguém pode pensar, como assim um assunto que traz discórdia, discussão ser fascinante? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas, na verdade, não sabem resolver conflitos e por este motivo sofrem. Segundo ponto, resolver conflitos é a ferramenta mais poderosa para desenvolver a sua equipe e também a sua vida profissional. E quando eu falo em time, em equipe, não me refiro exclusivamente à empresa, mas a relacionamentos. Porque o seu time pode ser o seu casamento, o seu namoro, os seus filhos. E há uma estatística que comprova, não saber resolver conflitos é a maior causa de divórcio. É o motivo pelo qual namoros acabam, filhos e famílias se separam. Por este motivo, a importância de hoje nós entendemos esse assunto, porque tudo começa na nossa mente. Nós temos o controle remoto da nossa vida. E tudo pode mudar radicalmente quando nós entendemos que nós podemos ter uma vida maravilhosa. Então, vamos aprender juntos sobre esse assunto? E para falar sobre esse assunto está conosco Fabiano Halpe, psicólogo. Ele é graduado pela Universidade Luterana do Brasil. Ele é formado também em terapias comportamentais, personal executive coach, diretor da Fênix Trainer, empresa especialista em desenvolvimento humano. Muito obrigado, Fabiano, pela tua participação. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Fábia, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um assunto um tanto polêmico, não é mesmo, Fabiano? Bastante. Conflitos. Quem não passa por conflito na nossa vida, né? A questão é saber identificar. E a primeira pergunta que abre o nosso programa, que com certeza é a pergunta que não cala, né? O que é um conflito, Fabiano? Então, um conflito, podemos dizer que ele começa quando acontece uma mudança dentro da nossa mente, né? Quando nós criamos uma grande expectativa interna sobre alguma coisa, uma expectativa que a gente tem sobre o mundo externo, sobre algum lugar que a gente vai frequentar, sobre um lugar que a gente vai trabalhar, sobre um relacionamento. Então os conflitos eles começam a acontecer quando o meu pensamento ele diverge de alguma coisa de que eu estou medindo, né? Ou sobre alguma coisa externa ou sobre uma expectativa que eu tenho sobre mim mesmo ou sobre os outros, né? O conflito, uma pessoa consegue perceber o conflito na sua própria fisiologia, né? No seu comportamento. As pessoas sempre identificam o conflito como uma discussão. Na verdade, é quando duas pessoas divergem de algum assunto, né? Exato. É assim que começa um conflito? Normalmente, sim. Normalmente, né, eu vou falar sobre a perspectiva da ciência que eu acredito, né? Uhum. Normalmente, as coisas acontecem internamente, né? Os conflitos começam na minha própria mente. Ou seja, a forma que eu interpreto a realidade. Porque existe a minha realidade e existe a realidade do outro ou dos outros, né? Então sempre quando eu comparo as realidades, né, e os pensamentos eles não são comuns normalmente, eles podem divergir, né, ou eles podem ser parecidos. Por exemplo, lá em casa nós torcemos para times diferentes, né? Uhum. E tivemos um Grenal esta semana inclusive, né? E então nós não pensamos da mesma forma, nós torcemos para times diferentes, mas nós não brigamos por isso. Nós conseguimos conviver com essa diferença, vamos dizer assim, né? Mas quando os pensamentos são divergentes, né, eu penso em um time, né, e vamos supor que a minha família pense em outro time, e nós não conseguimos conviver com isso, porque normalmente os pensamentos são muito rígidos em relação a essa realidade, a esses valores, né, aí começam os conflitos relacionados a brigas, né, afastamentos, etc. Né. Realmente, o conflito, como você me colocou no início, é não necessariamente uma coisa ruim. Né. O contrário do conflito é a estagnação. Então, a gente, desde o início da humanidade, né, a gente só evolui porque nós passamos por situações conflituosas, né? Pensamos lá no tempo do homem das cavernas, né? Precisamos sair nos nossos habitats para buscar comida, né? Aprendemos a conviver em sociedade, muitas vezes estávamos num pequeno grupo para aprender a conviver naquele grupo, mas não necessariamente concordávamos com aquilo.
se pegar ao longo da nossa história, né, quantos conflitos positivos que aconteceram. Lembrei agora, por exemplo, do Tesla e do Thomas Edison, né, que pela grande luta em relação à eletricidade, entre a eletricidade corrente alternada ou contínua, e hoje nós temos eletricidade aqui graças a esse conflito, né? Então, necessariamente, ele não é negativo. Ele se torna negativo quando existe essa oposição, né, essa polarização, e eu não consigo flexibilizar os meus pensamentos para tentar acolher também a opinião do outro. Então, na verdade, Fabiana, o conflito é interessante para quem está assistindo o programa nesse momento, que é o assunto abordado, ele é natural. Eu estou em conflito, tranquilo, então a questão é resolvê-lo, né? Porque como tu disseste, desde que existe a raça humana, existe o conflito e ele, de toda a situação, não é negativo, porque ele faz com que as pessoas se descubram e procurem a solução, tanto com descobertas, né, em toda a sociedade. A questão é que o conflito, ele também, né, claro, é gerado pelas divergências de opiniões. Quando, num casamento, Fabiano, quer viver com conflito é um relacionamento, porque nós vivemos de realidades diferentes. A criação, a cultura, a educação totalmente diferente, porque, de fato, quem criou o casamento, Deus criou o casamento, uniu um homem e uma mulher, que tem ideias diferentes, tiveram uma realidade, uma infância totalmente diferente, é muito difícil ser igual. Vai ter conflito, com certeza. E a questão é identificar. A primeira coisa é identificar, né, Fabiano? Entender, estamos em conflito, não é verdade? Então, a segunda pergunta, que é bem interessante, os tipos de conflito. Tudo bem, eu estou em conflito, mas qual é o nível de conflito, qual é o tipo de conflito que a pessoa está vivendo? Ok. Bom, acredito eu que existem vários conflitos, né? Vou falar de dois especificamente, os internos e os externos, né? Como bem falei antes, todos os conflitos, eles começam com as minhas próprias coisas, né? Com os meus valores que muitas vezes são rígidos. Eu sempre cito um exemplo, Fábia, de uma metáfora, que a gente tem duas formas de medir as coisas, né? No tempo que eu estudava, né, eu estudei no colégio técnico, eu me lembro de um professor que andava com uma régua, né, uma régua de madeira rígida, e ele usava aquela régua para apontar o quadro, assim. Depois ele acabou migrando para uma antena, mas aquela régua era rígida, né, mas ela mede, né, ela chega no resultado dela. Ela foi feita para medir 40 centímetros, ela mede 40 centímetros. Mas a minha mãe, por exemplo, ela trabalhou muitos anos como costureira, e eu brincava com aquela fita métrica, sabe aquela fita métrica flexível? Uhum. Se eu pegar uma fita métrica flexível e colocar para medir os 40 centímetros, ela vai medir a mesma coisa. Então, eu posso, em relação aos meus comportamentos, ser régua, rígido, ou ser fita. O que significa isso? Como você disse, né, nós viemos de famílias diferentes, nós viemos de situações diferentes e nos unimos ou no trabalho, ou com o nosso par, né, nosso relacionamento. Às vezes o filho nasce dentro do nosso contexto familiar e vem com comportamentos e valores diferentes, e a gente tem que aprender a conviver com isso. Sempre que eu for régua em relação aos meus valores, que são meus, né, ou seja, a minha bússola interna, que me direciona para as coisas importantes da minha vida, se essa bússola interna for rígida, for régua, é muito mais possível que eu tenha conflitos externos também. Então, normalmente, esses conflitos acontecem dentro de mim, né? Aí começam os conflitos externos, as brigas entre os casais, e aí começam os conflitos velados, onde as pessoas começam a não conversar mais, né? É um sinal de quando começou um conflito, ou parou a comunicação. Exato. As relações começam a ficar empobrecidas, vamos dizer assim, né? Isso no trabalho acontece muito, né? Você vê que algumas pessoas começam a dar mais ideias em uma reunião, vamos supor, e aquelas ideias não são acolhidas, porque os pensamentos são divergentes. E ela, ao passar do tempo, como ninguém valida as ideias dela, né, e começam os conflitos e as piadinhas e as não aceitações, ela começa a não dar ideia mais. E com esse empobrecimento das relações, quem perde é a organização. Com certeza. Né? Só para dar um exemplo, hoje nas empresas ou na área de saúde, vamos dizer assim, é muito mais prático isso, já acontece há mais tempo, dessas equipes multidisciplinares. Então tem um médico, tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista, e são pensamentos diferentes, formações diferentes, mas convivem bem, né? E o resultado sempre, né, o valor principal desse trabalho multidisciplinar é o paciente, né? É a pessoa que está internada no hospital, está sendo atendida. Se nas organizações a gente pensasse da mesma forma e os líderes, né, conseguissem conduzir esses conflitos externos, né, entendendo que os conflitos começam pelas coisas internas, ele conseguisse perceber isso, você falou, né, quais são os sinais,
Os sinais são esses, né? Os afastamentos, o empobrecimento das relações, as pessoas não participam mais das reuniões, começa a chegar atrasado, comportamentos estereotipados, comportamentos diferentes, esses são sinais. Precisamos estar preparados para usar os conflitos ao nosso favor e não contra, né? Excelente, Fabiano. É importante avisar que você que está assistindo o programa Vitrine Reality Business nos assiste pelo canal 11 da NET, também pelo canal 55 da TVU e pelas redes sociais, ou seja, não transmitimos apenas para o Rio Grande do Sul ou Brasil, mas também para todo o mundo. Inclusive, Fabiano, temos uma pergunta diretamente da Inglaterra, da Tânia Potter, especialmente para o nosso programa. Olá pessoal, meu nome é Tânia Potter, eu moro na cidade de Oxford, aqui na Inglaterra. Então, eu sei que vocês estão falando sobre conflitos, que é um assunto muito interessante, mas a minha pergunta é, quais são as consequências da gente não poder resolver os conflitos? Porque a gente sabe que existem os conflitos, mas infelizmente a gente não sabe como resolver e a gente sabe que tudo na vida tem consequência. E não saber resolver um conflito pode trazer mais problemas. Então, eu gostaria de saber quais são as consequências da gente não poder resolver os conflitos. Muito obrigada e um abraço. Olá, Tânia. Obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Eu vou usar uma metáfora que eu gosto bastante para falar sobre as consequências disso, tá? Principalmente assim, as consequências, elas vêm a longo prazo. A curto prazo, normalmente, a gente suporta mais isso. Nós entramos no nosso mundo interno e vamos suportando, o que não é legal. O legal é tentar resolver o conflito o mais rápido possível. Mas, a longo prazo, Tânia, claro, começa a acontecer os efeitos no nosso corpo, normalmente, né? Algumas pessoas sentem dor nas costas, dor no abdômen, um cansaço exacerbado, nossa energia vai se esgotando, né? E a gente acaba explodindo. O que acaba acontecendo, a gente acaba rompendo as nossas relações, acabamos pedindo desligamento da empresa onde a gente trabalha. Né? A metáfora que eu gosto de usar sempre é que você imagina que você está no seu quarto, tem um banheiro, tá? E naquele banheiro tem uma torneira, e aquela torneira ela tem um vazamento, ela está pingando direto. Tá? E você não consegue resolver aquele problema da torneira agora. O que você faz? Você pega e coloca um copo d'água debaixo da torneira e aquelas gotinhas vão caindo naquele copo. Né? Com o passar do dia, o copo vai encher, você, para usar aquilo de alguma forma, pega um copo d'água e rega as plantinhas da casa. Okay? Você está usando isso de uma forma consciente. Mas e a longo prazo como fica? Você consegue imaginar todos os dias você ter que estar esvaziando aquele copo? Então é esse cansaço, né? Ficar empurrando com a barriga, vamos dizer assim, né? De ter toda hora usando, não é a solução, né? Em algum momento você vai ter que ir lá e consertar a torneira. Então os conflitos têm a ver com isso, a gente fica remediando e quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Então a gente poder ser flexível também nesse sentido, ser fita na nossa ação de falar com o outro e expor como nós estamos se sentindo em relação a alguma coisa. Porque é o nosso sentimento, né? É a forma que a gente está interpretando alguma coisa. Não necessariamente o outro consegue enxergar da mesma forma. Então, de fato, entendemos que é resolver. A gente vai deixando, vai protelando, né, Fabiano? Seria resolver a situação, né? Sim. Porque, inclusive, há uma estatística que diz que o estresse, de fato, estava comentando, ele é um problema que ele é levado por mais de 3 meses. E a questão do conflito, o estresse, ele é degenerativo para nós, né? Então, ele pode acarretar como problemas físicos e também emocionais, né, Fabiano? Correto. Acontecem bastante problemas de somatização, né? Onde o problema acontece no nosso psiquismo, nós acabamos somatizando problemas físicos, né? E problemas graves muitas vezes, Fábio, câncer, né? E problemas que nos levam, inclusive, a óbito, né? Eu atendo bastante clientes que aparecem no consultório com esse tipo de problema, dor nas costas, dores crônicas, né? Muitas das causas, inclusive, das dores crônicas são em relação ao estresse, né? Por conflitos internos ou externos que a gente acaba não conseguindo resolver. Fábio, nós da Fênix, nós trabalhamos com treinamento de flexibilidade psicológica, né? A gente trabalha com treinamento individual, então tanto para o mundo corporativo como para problemas pessoais, né? São atendimentos individuais, e trabalhos em grupo também. Estão no nosso site, inclusive temos uma turma começando agora no próximo mês, e temos também nesse fim de semana, se me permitir fazer uma propaganda, iniciando um curso de programação neurolinguística, a qual a Cris Souza, que é minha sócia, minha esposa, vai ministrar. Começa nesse final de semana, são 3 finais de semana, que trabalham muito sobre comunicação e essa percepção, né, da nossa fala, no nosso mundo
Esse auto-reconhecimento é bem legal, é uma das ferramentas que a gente trabalha bastante, tá? E se me permitir também oferecer aqui para os ouvintes, né? Quem mandar um WhatsApp para nós, dizendo que assistiu esse programa aqui da Vitrine, tem 50% de desconto na turma que começa sábado agora, tá? Com as inscrições até sexta-feira ao meio-dia. Então, esse é o convite. Então, ó, Escola Fênix agora no próximo dia 15, né? Começa o curso? Dia 15, aham. Muito obrigada, Fabiano, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Fábia, um prazer. E você assiste o programa Vitrine Reality Business. Vamos a um breve comercial e já voltamos com todos vocês com o quadro Sonho Empreendedor. Eu sou movido a desafios. O que vier, seja como ator, empreendedor ou qualquer outra oportunidade, eu vou me dedicar para fazer o melhor. Eu me considero jovem, tenho 35 anos e tenho muita coisa para aprender. E ainda tenho muita energia e não falta paixão por tudo que eu faço. O meu lado empreendedor é algo que me estimula muito. A arte faz parte de mim e ética é o que me move. E é por isso que planejar e estudar é tão importante. Mas olha, tem que se qualificar, mas também tem que realizar. Tem que fazer acontecer. Sou muito comprometido com meus negócios, dou duro de verdade. O trabalho faz parte constante da minha vida. As oportunidades estão passando a todo momento e se você não acelerar, pode ficar para trás. Vem realizar com a Microlins e conheça o programa de desenvolvimento profissional. O caminho mais rápido para chegar ao mercado de trabalho. Entre no site agora, agende algumas aulas gratuitas e conheça a experiência Microlins. Microlins, em 2018, realizando grandes sonhos e profissionalizando o país.